do Senhor a todos nossos amigos, irmãos, internautas que estão toda semana junto conosco aqui diretamente dos estúdios ADC TV para aprendermos na pré-aula, né? E nesta feita estaremos aprendendo a nossa lição número 8, que tem como título Jesus viveu a experiência humana. Nesta lição, nesta aula, o nosso querido professor estará explicando para a igreja e na sua classe as experiências de Cristo como ser humano. Nós veremos, nós aprenderemos as peregrinações de Jesus. Nós veremos a sua família, entre primos, amigos, conhecidos. Jesus, o homem. É isso que nós estaremos aprendendo nesta lição. E nós temos como nosso texto áureo Mateus capítulo 4, versículo 23, que diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Lembrando que a gnose, ela não acreditava que Jesus estava em corpo nessa terra. E isso batia contra todo o fundamento da Escritura. Porque o próprio Deus prometeu que seu filho, Jesus, o Messias, ele estaria nesta terra. Jesus é filho de Maria segundo a carne, mas foi fecundada pela presença do Espírito Santo de Deus. Jesus não era filho de José. José foi o pai terreno como um padrasto, né? Mas Jesus era o filho de Deus, o grande milagre de Deus. E aqui no nosso texto áureo, mostrando essa lição entre o Jesus, o homem que esteve nessa terra, combatendo as heresias, mostra que ele percorria, primeiro, né, fala, né, o autor Mateus, da região, toda a Galileia, aonde ele andava, entre as sinagogas. O que ele estava fazendo? Pregando o evangelho do reino. O que mais? Curando a enfermidade dos enfermos, de todo o povo. Então, já o nosso texto áureo mostra do Jesus, homem nesta terra. A nossa verdade prática: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Nós vimos nas lições passadas, né, o grande cisma da questão de Jesus. Jesus, um só que ele tinha duas essências, o Jesus homem e o Jesus Deus. Jesus tinha as duas essências dentro desse corpo, nesta terra. E agora nós estamos vendo que ele é o eterno, verdadeiro Deus, vírgula, verdadeiro Deus, mas ao mesmo tempo, vírgula, verdadeiro homem. Então, ele era Deus e ele era homem. Então, vamos para a nossa introdução. Mas eu gostaria de falar aqui, antes de eu entrar na introdução, aqui é essa questão do texto áureo, que Jesus percorria. Dentro da gramática, né, esse verbo percorrer indica movimento contínuo. Então Jesus não ficava parado. Ele não morou só numa cidade onde as pessoas iam até ele. Não, era Jesus que estava neste movimento para chegar em muito mais gente, né, curando muito mais gente, pregando o evangelho da verdade para muito mais gente. Ou seja, Jesus estava sempre se deslocando. Agora sim, a nossa introdução. O Senhor Jesus
não viveu como anacoreta. O que é isso? Ele não viveu como um monge, um eremita, que estava retirado num ambiente de solidão, né? Lembramos, ali na Igreja Católica teve o Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI, a partir do momento que ele renunciou a função de Papa, né? Ele se retirou para um local onde o mundo não viu mais ele. Ou seja, os holofotes ficou em cima do Papa Francisco. Estou dando um exemplo apenas na questão dele ficar trancafiado. Ou seja, lá no mosteiro, lá onde ele ficou, né, vivendo, o mundo não via. Jesus não foi um monge que ficou lá, que ninguém tinha contato. Pelo contrário, Jesus ensinou a prática para os seus discípulos, né, em estarem em todos os lugares. Então essa narrativa descreve que Jesus, sim, ele tinha vida social e uma vida religiosa. Eu vejo em Nazaré ele cultuando a Deus na sinagoga, tendo a oportunidade de fazer a leitura do pergaminho, no qual ele fez a leitura do texto de Isaías. Eu vejo Jesus, ele indo em festa de casamento, ele indo em casas e jantares, ele chegando para as pessoas, curando pessoas, em Betânia, visitando a casa do seu amigo Lázaro. Então Jesus, ele tinha uma vida social. E a presente lição, essa lição, pretende mostrar isso. Alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Por exemplo, muitos espíritas não creem que Jesus foi homem. Outros, como o islamismo, creem que Jesus não era Deus, era filho de José e Maria. Então esta lição vai mostrar o Jesus homem, que é o Jesus Deus, que habitou entre nós e viveu entre os homens e era muito amado pelas obras que realizava. Então o nosso primeiro tópico vai falar sobre a experiência humana no ministério de Jesus. A síntese, nosso Senhor Jesus viveu tanto a vida social quanto a vida religiosa, confirmando assim a sua experiência humana. Então, o nosso primeiro subtópico, os debates com as autoridades religiosas. É claro que todo grande líder tem seus inimigos. E Jesus teve opositores. Alguns deles que a lição vai tratar são fariseus, saduceus e herodianos. E o ensino de Jesus trabalhava muito em cima da ética e de princípios morais e responsabilidades civis. Este era o discurso do nosso meigo nazareno. E com isso ele começa a ter opositores. E nós temos que entender quem eram eles. Primeiro que eu quero falar são os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus, eles eram descendentes de Zadok. A palavra saduceu, lá no hebraico, é tzedukim, que quer dizer Zadok. Esses são os descendentes dos saduceus, lá de Zadok, os descendentes,
Quem eles eram? Era uma família sacerdotal. Era uma família de sumos sacerdotes. Eles eram a alta aristocracia religiosa no período de Jesus. Eles estavam alinhados com os governantes. Logo, eles se misturaram até com práticas gentílicas. Quando digo gentílicas, são práticas das lideranças gregas, helenísticas, no qual nós entendemos que essa sociedade helenística, ela não era influenciada pela teologia, ela era influenciada pela filosofia. Daí dá para entender o porquê que os saduceus desprezavam os livros proféticos. Por que que eles só aceitavam a Torá, que é o nosso Pentateuco, ainda com algumas ressalvas, porque eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em espíritos, e vou mais além da lição, eles não acreditavam em milagres. Esse era o primeiro grupo que batia contra Jesus e não acreditavam na mensagem de Jesus. Jesus falava do Pai, falava do céu. João capítulo 15 é um dos discursos de Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos falaria. Então, nós entendemos que eles não acreditavam nessa mensagem e nem nos milagres que Jesus operava. Logo, eles se tornaram opositores de Jesus. Só que tinha uma classe sacerdotal que não era da alto escalão de sumos sacerdotes, que nesta época era por meio político, era trocado ano a ano, Caifás, Anás se trocavam. Agora, esse outro grupo de sacerdotes, que estavam mais no meio do povo, eram chamados de fariseus, que vem de uma palavra hebraica que é prushim. Prushim significa os separados, porque eles se separaram dessa ala dos saduceus. Esses, pelo contrário, acreditavam em milagres, acreditavam em ressurreição, acreditavam, em anjos. Só que eles eram confrontados por Jesus de uma vida dupla que eles viviam. Eles ensinavam para o povo um caminho tão estreito que eles mesmos não conseguiam viver. Jesus falava que eles arrotavam até o mosquito. Então, Jesus debatia com a vida moral que os fariseus viviam. Uma outra classe que confrontava os fariseus, os saduceus, que batiam contra Jesus e também iriam bater contra Jesus, eram os herodianos. Esses eram apoiadores da dinastia de Herodes, para que o governo romano não derrubasse essa dinastia e tomasse a região. Eles, como os fariseus, concordavam com os impostos e convenciam o povo para impedir um governo direto de Roma. Eles tinham interesses nacionalistas e para eles Jesus não era tão interessante. Jesus poderia dar problema com Roma. Logo, esses três grupos, fariseus, saduceus e herodianos, se juntaram
para derrubar Jesus. Até as diferenças de fariseus e saduceus dentro do sinédrio, eles se juntaram, deixaram as diferenças de lado, porque Jesus para eles era um problema. Mas Jesus, ele tinha uma vida social, Jesus tinha uma vida religiosa. Então, as escolhas de seus discípulos, como Filipe, André, Pedro, Natanael, a gente começa a ver que foi nesse ambiente social. Jesus tinha família. Lembramos, o profeta João Batista era primo dele. Tinha seus tios Isabel, Zacarias, amigos entre os pescadores. Então Lucas começa a descrever o desenvolvimento físico e mental que Jesus crescia em sabedoria. Jesus interagia com as pessoas na sua adolescência, com 12 anos, questionando os sacerdotes, vendo a inteligência dele, porque Jesus estava crescendo socialmente, espiritualmente. Então, vemos Jesus entre publicanos, entre fariseus, entre pecadores, entre a mulher pecadora, entre a mulher samaritana. Então, Jesus logo tem características próprias de um ser humano. Então, primeiro, Jesus nasceu de uma mulher. Não tem como um ser humano não nascer de uma mulher. A mulher é o veículo que Deus preparou para nós nascermos. Por isso que 1 Coríntios capítulo 11 diz que nem um homem é mais que a mulher, nem a mulher mais que um homem, porque um necessita do outro. A mulher não veio nessa terra sem um homem, porque Deus fez da parte lateral da costela, Deus fez a mulher. Logo nós também viemos todos do útero da mulher. Jesus foi gerado por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Por isso que eu falei na nossa introdução. Seu nascimento foi um parto normal. Maria teve o seu filho através também de dores, como as mulheres têm. Jesus nasceu como qualquer bebê. Jesus foi cuidado, colocado na manjedoura, envolto em panos. A Bíblia diz isso. Maria amamentou seu filho. Jesus, a Bíblia mostra ele dormindo dentro da embarcação no meio de uma tempestade. Por quê? Porque Jesus, homem, tinha sono. Jesus, quando teve o encontro com a mulher samaritana, estava perante um poço e seus discípulos foram lá comprar, a Bíblia diz, comprar mantimentos, comida. Então Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus tinha cansado, como eu e você nós temos. Temos fome, temos sede, nós ficamos cansados. Então a diferença é que ele não ficou morto como qualquer pessoa, porque Jesus, por ser Deus, ele conseguiu levantar o seu templo e Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, porque ele também falou para os seus discípulos: estão vendo este templo? Levou muitos séculos para ser construído, mas eu levantarei o templo em 3 dias, porque aquele templo era a casa de oração. E agora os verdadeiros adoradores adorarão a Deus, não em Jerusalém, mas em todo lugar do mundo, porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito
e em verdade. Então Jesus levantou o seu templo. Então o nosso segundo tópico fala sobre as heresias que negam a humanidade de Jesus. A nossa síntese, o apolinarismo, que é a primeira heresia que estaremos tratando, e o monotelismo, são duas heresias que negam a humanidade de Jesus. Quem foi Apolinário? Apolinário foi bispo de Laodiceia. Ele era um líder da igreja naquela região. A doutrina dele negava que Jesus encarnado teve um espírito humano. O que ele ensinava? Que o Logos divino substituiu a humanidade de Cristo. Então Cristo nessa terra não era como um de nós. E isso fere a nossa doutrina. Como que alguém pagará por nossos pecados se ele não é homem? A nossa vitória é o sacrifício na cruz. Jesus, homem, crucificado e derramando seu sangue. Sem sangue não há perdão de pecados. Então Apolinário diz que o espírito humano foi substituído pelo Logos. E é dentro disso que essa heresia se compromete. Então, claro que lá no concílio de Constantinopla, no ano 381 depois de Cristo, foi dado como heresia. E qual foi a reação da igreja? A reação da igreja fala do corpo físico da igreja. Porque o corpo, ele tem alma e espírito. E essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é que Jesus, porque ele é Deus, Jesus era incapaz de pecar. Porque Jesus, ele é o novo Adão. Nós temos uma herança pecaminosa que vem do velho Adão. Só que Deus preparou dois Adão, um carnal e um espiritual. Então a impecabilidade de Jesus é a diferença entre nós e ele. Jesus não pecava, mas ele é verdadeiro homem e ele foi tentado como nós somos. É por isso que ele me entende e entende você também. Então o apolinarianismo foi declarado heresia nesse concílio de Calcedônia, daí sim, em 451. A primeira vez em 381 e agora reafirmado em 451. A segunda heresia é o monotelismo. Quem é que criou esta heresia? Foi um patriarca chamado Sérgio de Constantinopla. Lembrando que nesse período a igreja ela tinha 7 patriarcados. Uma delas, Constantinopla, da onde Sérgio era o patriarca. Mas tinha em Jerusalém, tinha em Alexandria, tinha em Roma, ou seja, eram 7 patriarcados. E esse patriarca, ele começou a ensinar a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de 2 palavras gregas, monos, único, e telema, vontade, desejo. Então eles ensinavam que Jesus só tinha um desejo.
Logo, né, era uma tentativa de conciliar esta teologia com o credo da Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas de Jesus. Elas eram, segundo a lição, intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa. Porque essa é a nossa doutrina. Nós queremos Jesus, uma só pessoa, com duas naturezas. E essa heresia começa a fundir para dizer que Jesus só tem um desejo. Então, o terceiro concílio de Constantinopla, que foi em 681, considerou também heresia, porque nós reconhecemos as vontades de Jesus. O Jesus homem tem fome, Jesus Deus não. Tanto que quando ele prega para a mulher samaritana e os apóstolos ficam admirados, ele conversando com uma mulher e chegam até ele começa a falar da seara. E ele fala, a verdadeira comida está ali, eu estou alimentado, né? Então, Jesus se alimentava, o Jesus homem, mas o Jesus carne, o Jesus homem carnal, sim, ele sentia fome. Jesus orava e orava muito, porque o Jesus espiritual precisa orar. Então, esse terceiro concílio reconheceu as duas naturezas de Jesus e refutando o monotelismo como heresia. O nosso terceiro tópico, né, vai nos apresentar como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Então, a nossa síntese: ao esvaziar a experiência humana de Jesus, muitos grupos ocultistas distorcem a vida e a obra de Cristo no mundo. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Nós vemos que Jesus, primeiro, ele visitou o Egito, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo avisa José para levar a família para o Egito, porque Herodes tende a matar Jesus. Então a infância de Jesus foi no Egito. Quando Herodes o Grande morre, eles voltam para Israel e vão morar na região da Galileia. Mas Jesus também teve um centro de atividades na Fenícia e também no Líbano, que eram aqui da região. Lembram-se do texto da mulher Ciro-fenícia? Lembram-se da região de Decápolis? Então Jesus passou também por regiões que tinham gentios ali nas proximidades. Fora isso, Jesus não saiu dessa região. Mas existem doutrinas bizarras dizendo que Jesus teve na Índia, né, movimento Nova Era, vários grupos ocultistas, para a própria Igreja dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja dos Mórmons, dizem que estiveram ali nas Américas. Então, tudo isso nós rejeitamos. Por quê? Porque não passa de fábulas. O nosso segundo subtópico, do terceiro tópico e último, que diz: Jesus era visto como alguém da comunidade. Então, os esotéricos contrariam os evangélicos. Por quê? Porque eles não acreditam que Jesus esteve na terra em carne. Lembram-se, se você frequenta algum local kardecista, entenda que você está num local respeitando todas as religiões,
Mas dentro da nossa doutrina de fé, Jesus esteve em terra. E segundo a Constituição Federal, eu tenho a liberdade de defender aquilo que eu creio. Então eu refuto esse tipo de mensagem que dizem que Jesus não teve em terra, né, como anátema, como algo falso, algo que não é bíblico, e sim uma distorção equivocada que vem já lá do tempo da gnose. Então, né, Jesus esteve em terra, onde o Senhor Jesus foi apresentado como alguém natural na comunidade do povo. E como nós falamos aqui, Jesus estava vinculado à cultura judaica, ele tinha parentes, ele não tem nada a ver com esses assuntos de cultura hindu, não. Ele foi alguém que se criou em Nazaré, filho de José, um carpinteiro, né? Mas ele era filho de Deus, né? A fecundação no útero de Maria, um ato de milagre, algo que não se pode explicar, mas entender por meio da fé. E Maria Virgem, sim, teve Jesus, o Filho de Deus, e Jesus era o homem que habitou entre nós em Israel. Nossa conclusão: é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro, em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Quero agradecer a você que esteve junto conosco em mais uma pré-aula. Deus os abençoe, até a próxima aula, se Deus quiser e Ele há de querer. Muito obrigado. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.